Você já se perguntou o que é sucesso de verdade? Quando você pensa em alguém bem-sucedido, o que é que vem à sua mente? Talvez alguém famoso, rico, influente, cheio de seguidores, com uma vida aparentemente toda perfeita. Mas será que esse é o mesmo sucesso que Deus deseja para mim e para você? Na Bíblia nós encontramos uma receita para o sucesso e ela é muito diferente daquilo que o mundo prega. Imagine essa cena: Moisés, o grande líder de Israel, acabou de morrer. Agora, Josué precisa conduzir mais de 2 milhões de pessoas rumo à Terra Prometida. Ele não tem manual de liderança, não tem exército preparado, não tem segurança política. O que ele tem? Apenas uma promessa: eu estarei com você. E é nesse momento que Deus revela qual é a verdadeira receita de sucesso. Por isso, nesse momento, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu tenho a minha Bíblia aqui. Abra a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, o verso 7 e o verso 8 nós vamos ler. Na minha Bíblia, o verso 7 e o verso 8 diz assim: somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Sabe, perceba uma coisa aqui. Josué, ele não recebeu uma fórmula mágica, mas ele recebeu um chamado à fidelidade. Não era uma estratégia de guerra, mas era um chamado para que ele fosse fiel. O povo tinha peregrinado por 40 anos no deserto. Uma geração inteira tinha ficado para trás, morreu no deserto, sem poder entrar em Canaã, por causa da sua incredulidade. Agora, uma nova geração estava diante da Terra Prometida, da promessa de Deus, e Deus queria que Josué entendesse: o segredo não estava nas armas, mas em fidelidade, na fidelidade a Deus. Não estava em números, mas em obediência. E esse mesmo princípio vale para mim e para você hoje. Sabe, antes de nós entrarmos nos ingredientes dessa receita, nós precisamos entender o seguinte: o que é o sucesso para Deus então? Para o mundo, o sucesso é acumular bens. Para Deus, o sucesso é formar caráter. Para o mundo, o sucesso é sobreposição de conquistas, uma atrás da outra. Para Deus, o sucesso é a submissão à sua vontade, à vontade dele. Ellen White escreveu no livro Educação, na página 57, assim: o maior objetivo da vida não é a conquista de riquezas ou honras, mas o desenvolvimento de um caráter semelhante ao caráter de Cristo. John Stott, um teólogo britânico, também dizia assim: o cristão é chamado não para o sucesso aos olhos do mundo, mas para a fidelidade aos olhos de Deus. Então, quando nós falamos de receita para o sucesso, nós estamos falando de algo eterno, duradouro, que não acaba quando o dinheiro acaba ou quando a fama desaparece. Sucesso, de acordo com Deus, é algo mais, é ser fiel, obediente, como o Apocalipse vem para dizer futuramente, fiel até a morte. Mas sabe, essa receita que nós vamos construir aqui, ela tem 3 ingredientes principais. O primeiro deles é a força e a coragem. Talvez um dos temas mais conhecidos do livro de Josué. Deus repete várias vezes a Josué: seja forte e corajoso. Não é esse texto que nós tanto gostamos? Deus repete isso para Josué não porque Josué era covarde, mas porque ele sabia dos desafios que viriam pela frente, liderando o povo de Israel. Força e coragem aqui não significam ausência de medo, mas confiança em Deus em meio ao medo. Dietrich Bonhoeffer disse assim: a coragem, ela não vem da confiança em nós mesmos, mas da fé naquele que nos chama. A coragem vem de Deus, não vem de nós. Nós, por natureza, somos covardes, somos medrosos, mas Deus nos dá a coragem necessária para vencer cada desafio nessa vida. Pense em Davi diante do gigante Golias. Ele não venceu porque ele era o mais forte, ele venceu porque ele confiava que o Senhor lutava por ele, porque ele confiava que o Senhor era muito, muito mais forte do que aquele gigante. Por isso, a aplicação que nós podemos tirar disso é a seguinte: quantos de nós não temos batalhas hoje? Você não tem lutas, eu tenho lutas e eu sei que você também. Não contra gigantes com espadas, não contra gigantes da ansiedade. Na verdade, contra gigantes da ansiedade, do desemprego, das tentações. Nós não lutamos mais com uma espada ou com uma funda, mas nós lutamos com problemas gigantes, reais.
tentações, desemprego, ansiedade, depressão, entre outros. Mas o mesmo Deus que deu coragem a Josué, dá coragem a você hoje. O mesmo Deus que encorajou aquele povo para passar pelo deserto, apesar dos seus muitos desafios, apesar das constantes murmurações, dá coragem para mim e para você hoje. Essa é a grande primeira verdade, o grande ingrediente de ser forte e corajoso. Mas o segundo ingrediente dessa receita, não menos importante, é a obediência à palavra de Deus. Sabe, Deus disse assim: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Foi esse o recado que ele prometeu, que ele mandou para Josué. É como se Deus estivesse dizendo: Josué, não busque atalhos. O caminho da fidelidade ele é estreito, mas é seguro, é certeiro. Ellen White, no seu livro Caminho a Cristo, ela escreveu assim: o que Deus exige de nós não é grande sabedoria ou realizações, mas um coração humilde e disposto a obedecer. No mundo de hoje, obedecer parece uma coisa antiquada. Vivemos em uma cultura que valoriza a força do seu jeito. Mas sucesso espiritual é obedecer mesmo quando nós não entendemos tudo. É obedecer apesar das circunstâncias, não por causa delas. Esse é o verdadeiro sucesso. Por exemplo, olhe para a sua Bíblia, lembre-se da história de Abraão. Deus pediu para ele sacrificar Isaac. Não fazia sentido, mas Abraão obedeceu. Ele viu a providência de Deus quando Abraão estava subindo o Monte Moriá. Ele não tinha certeza do que aconteceria ali, mas ele obedeceu e Deus foi fiel a Abraão. A aplicação que nós tiramos dessa segunda lição é a seguinte: em nossas escolhas diárias, no dia a dia, nos negócios, nos relacionamentos, na vida espiritual que seja, o sucesso está em escolher obedecer mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando talvez tudo pareça impossível. O sucesso é obedecer. O terceiro ponto, o terceiro ingrediente está em meditar na lei de Deus de dia e de noite. Josué 1:8, a gente leu, diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite. Meditar aqui é deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, influenciar a sua mente e moldar o seu caráter, que é o que nós temos de mais valioso nessa terra. Richard Foster escreveu assim: o objetivo da meditação cristã é ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o grande sucesso da meditação, da comunhão diária com esse livro, ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. Daniel é o melhor exemplo disso, se eu pudesse tirar um. Mesmo vivendo na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia, meditava nas escrituras e foi bem sucedido espiritualmente, em meio à pressão de uma cultura completamente contrária à sua fé. A aplicação que nós tiramos aqui é simples: se queremos o sucesso, nós precisamos redescobrir o valor da palavra de Deus. Não basta só ouvir sermões ou ler superficialmente a Bíblia. É necessário criar uma disciplina diária de comunhão real com Deus. Sabe, nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre a graça de Deus e a obediência. Nós precisamos lembrar que nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque nós já fomos salvos. A salvação não vem pela obediência das leis, dos mandamentos, mas sim a obediência das leis, dos mandamentos, daquilo que Deus ordena, vem porque eu fui salvo. A salvação é somente pelo sangue de Cristo, a salvação só vem pelo sangue derramado lá na cruz. Mas eu obedeço justamente para não desperdiçar o sacrifício que Deus teve por mim. O sacrifício dele é tão importante que eu não posso desperdiçar esse sacrifício sendo desobediente. Sabe, Romanos 3,31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei. Infelizmente, muita gente fala que a lei foi abolida, mas ela é o que estrutura a nossa sociedade, ela é o que estrutura a nossa moral, a nossa fé. Mais uma citação que eu gosto muito diz assim: o maior testemunho de um cristão é uma vida transformada pela graça. A graça é a raiz e a obediência é o fruto. Quando a sua vida for transformada pela graça e pela graça de Deus, ela será. O fruto que nós demonstramos, essa vida que dá frutos, é a obediência. Só vem através de Cristo, do poder de Cristo e da obediência que Ele pede para que nós tenhamos, para que Ele oferece essa graça, para que nós possamos obedecer. Mas como isso se aplica hoje, no século 21, na sua vida? Como é que isso se aplica na sua rotina? Vamos lá. Hoje em dia, para a juventude, por exemplo, medir sucesso não por likes ou seguidores, mas pela sua fidelidade.
Tanta gente está medindo sucesso por quantos likes tem no post, mas o sucesso verdadeiro é a fidelidade a Deus. Na profissão, o sucesso não é apenas ganhar mais, mas é ser integral, é ter integridade. Na igreja, o sucesso não é apenas a quantidade de membros, mas a qualidade do discipulado. O sucesso é aquilo que está mais profundo. Sabe, o verdadeiro sucesso na obra de Deus não depende de números, mas da fidelidade daqueles que trabalham no nome de Deus, trabalham em seu nome. O verdadeiro sucesso está em ser fiel a Deus até o fim. John Andrews, uma pessoa que eu admiro muito, já faleceu há anos atrás, um dos primeiros missionários enviados pela Igreja Adventista. Ele perdeu a sua esposa, a filha, quase a família inteira, e mesmo assim ele permaneceu fiel. Em terras longínquas, distante da sua terra natal, ele permaneceu fiel, fiel à sua missão, fiel ao Cristo que morreu para salvar a ele. Ele entendia que o sucesso não era a ausência de dor, mas era a presença de Deus mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Quando nós voltamos para Josué, nós vemos que ele não venceu Jericó por uma estratégia militar. Ele venceu porque a presença de Deus estava no meio do povo. Deus estava com o povo. O verdadeiro sucesso não é chegar ao topo, mas é permanecer no caminho de Deus, com Deus, sendo usado por Deus. O sucesso do mundo, ele termina talvez no túmulo, mas o sucesso em Cristo, ele só começa aqui, mas ele durará por toda a eternidade. Por isso eu te pergunto, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser como Cristo, bem-sucedido, fiel até a morte? Não é fácil, mas Josué capítulo 1 nos traz a certeza: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. A promessa de Deus para Josué ainda é válida hoje para mim e para você. Seja forte e corajoso, não porque as dificuldades sumirão da sua vida, mas sim porque Deus estará com você no meio das dificuldades, no meio da dor, no meio da luta, no meio da angústia. Deus estará com você. Essa é a promessa que Ele dá para mim e para você, e Ele será fiel a nós, e nós somos fiéis a Ele. Não espere a Deus, Ele já deu o primeiro passo, Ele já morreu por mim e por você lá na cruz. Agora é a minha chance, a sua chance de ser fiel, ser corajoso até o fim. Josué foi corajoso, venceu, e nós temos um livro inteiro para contar essa história. Mas e agora? Que tal escrever a sua história, sendo fiel e corajoso com Cristo? Eu quero orar por você, para que nós possamos sair daqui abençoados e para que você abençoe outras pessoas nesse processo. Podemos orar? Querido Deus que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ter o livro de Josué para lembrar dessas maravilhosas verdades. Nos ajude, Pai, a ser fortes e corajosos, porque muitas vezes nós falhamos, nós temos medo, nós sentimos angústia, as dificuldades são enormes, mas, Pai, nos ajude a continuar sendo fortes e corajosos até o fim. O Senhor está voltando para nos buscar e nós queremos estar firmes, esperando o Senhor nas nuvens. Fica conosco, abençoe essa pessoa que está comigo aqui agora, para que ela tenha um dia abençoado, uma noite abençoada contigo. Fica conosco, esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Eu não podia deixar de terminar sem te fazer um convite. Se você gostou dessa reflexão e quer assistir outras, fique ligado, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que ele chegue com mais pessoas que precisam saber disso. Mas se inscreva aqui no canal para que semana que vem você receba mais um vídeo como esse e que a sua vida seja abençoada. Até o próximo vídeo.